eu sou Ana Paula e este é o canal Brasilnet TV, com informações científicas, debates, entrevistas e entretenimento. Contamos com a parceria do CETEMA, o Centro Tecnológico de São Paulo, e o EIS, Ciências Especiais. É uma grande satisfação estar com vocês novamente, e estes são um dos temas de hoje. Em função dessa triste pandemia que estamos vivendo, eu gravei esse vídeo explicativo, educativo para os meus alunos e amigos. Há um envolvimento de todas as áreas, na área de biofísica, de microbiologia e de biologia molecular. Nunca enfrentamos um desafio tão grande com necessidade de nanoscópios digitais para entender a sequência genética. O nanoscópio é um equipamento que consegue ampliar as imagens 1000 vezes mais do que um microscópio comum. Alguns conseguem visualizar movimentos de micro-organismos. Então selecionamos algumas dessas imagens com animação virtual para entendermos melhor e poder passar essas informações para as diversas áreas, incluindo nossos alunos e todos aqueles que têm interesse em conhecimento científico. O campo da biologia molecular é infinito, e esse estudo permite catalogar muitas espécies dessas criaturas microscópicas e classificá-las adequadamente. Atualmente já existem centenas de milhares de micro-organismos classificados, com auxílio do recurso digital computadorizado acoplado a equipamentos de nanoscópicos e outros de laboratório. Com isso, é possível visualizar o movimento de fitas e cordões de sequência genética e estudar como os agentes infecciosos agem quando penetram no organismo de seres vivos, invadindo suas células e sistema linfático e também a corrente sanguínea. Para exemplificar, estamos mostrando aqui, com o recurso de animação gráfica, como uma célula se subdivide. Isso acontece nos corpos dos seres vivos durante toda a sua vida. As células elas se dividem por um determinado número de vezes, mas a partir de um determinado momento, essas divisões vão se tornando mais lentas até cessarem. E é aí que tem o início o envelhecimento do órgão. O estômago, o intestino e o pulmão, por exemplo, eles necessitam de alta renovação celular para funcionarem. As células do intestino estão entre as que mais se renovam rapidamente. A idade verdadeira do indivíduo depende da renovação celular de cada órgão. E quando essa divisão cessa, o envelhecimento começa. O fígado é um dos órgãos com maior capacidade de renovação. E no cérebro existe uma série de fatores de risco, como o álcool e o fumo. Eles aceleram o envelhecimento dos neurônios. Entretanto, isso não é uma regra geral. Essa renovação celular não acontece em todas as células. Outro aspecto interessante no estudo micromolecular é que os seres vivos possuem um complexo sistema imunológico. Os glóbulos brancos, o sistema linfático, as plaquetas, elas agem em conjunto contra agentes infecciosos externos, como por exemplo os vírus e as bactérias. Quando um agente infeccioso externo invade o corpo, todo o organismo reage e uma verdadeira batalha acontece. E esse é um dos estudos mais lindos da biologia molecular.
cujas aplicações dão origem a várias ciências específicas, como a biomedicina, a infectologia, a bioquímica, a biofísica, a epidemiologia e outras tantas. Para se identificar uma doença infecciosa, o primeiro passo é a coleta de amostra de secreção ou de sangue do paciente, imediatamente seguida por uma bateria de testes em laboratório. E conforme a idade do paciente, a defesa imunológica ela age com velocidades diferentes. Por isso que a velocidade e precisão dos resultados é fundamental para que haja nesse processo um tempo hábil em isolar o paciente e submetê-lo ao tratamento e monitoramento da doença indicados. Se a doença for contagiosa, uma das providências imediatas é garantir a segurança da equipe médica e dos demais pacientes. Deve-se isolar imediatamente a área, executando-se a higiene e a asepsia do local, conforme protocolo adequado. As doenças contagiosas se proliferam por vias aéreas líquidas, havendo ou não contato direto com o paciente. Os agentes infecciosos, em particular, os vírus, as bactérias, elas se proliferam rapidamente em ambientes fechados ou também em ambientes de grande adensamento populacional, como são os casos das centrais rodoviárias, de trens e metrôs. Um simples espirro ou tosse projeta ao redor milhares de vírus e bactérias, mesmo por pessoas sem sintomas ainda. O prazo de incubação de 7 a 10 dias. Nem todas as pessoas desenvolvem sintomas de infecções. No caso de epidemias por agentes infecciosos aéreos, o mais indicado é o uso generalizado de máscaras pela população, especialmente em áreas de grande circulação, independente da faixa etária. Um dos desafios das ciências biomédicas é saber qual é o agente infeccioso que está atacando o organismo do paciente. Os agentes infecciosos podem atacar os animais, o homem e as plantas. Doenças causadas por vírus: AIDS, poliomielite, sarampo, gripe, hepatite, raiva, rubácea, catapora, herpes, febre amarela, varíola, cachumba, dengue, HPV, zika, ebola, SARS, MERS e outras tantas. Doenças causadas por bactérias: tuberculose, meningite, pneumonia, tracoma, hanseníase, botulismo, coqueluche, bruculose, tétano, clamídia, desinterias, cólera, gonorreia, tifo, sífilis, leptospirose e muitas outras. Existe uma diferença fundamental entre vírus e bactérias. Ambos podem causar doenças, mas enquanto as bactérias podem ser tratadas por antibióticos, os vírus só podem ser erradicados através de vacinas e soros antivirais. Além disso, os vírus possuem um tamanho 1000 vezes menor do que as bactérias. Eles não são visíveis pelo microscópio. É necessário um nanoscópio digital auxiliado por computador para visualizá-los. Essa notável diferença dimensional faz com que as bactérias possam transportar centenas de vírus. Neste fantástico mundo de micro-organismos, um ácaro actinídeo torna-se um gigantesco animal, medindo cerca de quase 1 milímetro, isto é, 1000 vezes maior que uma bactéria e 1 milhão de vezes maior que um vírus. Diante desse cenário macro, um ácaro pode transportar milhares de bactérias e milhões de vírus. Eu estou destacando isso
neste trabalho de vídeo para que meus alunos percebam a complexidade em se manter um ambiente limpo e asséptico, não só nas salas de cirurgia e nos hospitais, mas em nossas residências, como uma forma eficaz de prevenção às doenças. Cientistas e pesquisadores do mundo inteiro se concentram no combate ao coronavírus. Uma das pesquisas aponta a fragilidade do vírus em relação às radiações ultravioletas. Se combinarmos essas radiações a temperaturas acima de 60 graus, o vírus é destruído. Observa-se também que se o vírus estiver na água, ele não suporta um pH abaixo de 4 ou acima de 8. E isto é muito importante porque nos orienta em relação ao uso de desinfetantes para higiene e asepsia. Outro desafio que enfrentamos é que esses vírus eles evoluem geneticamente, reproduzindo-se rapidamente em cepas mais resistentes. Isso exige testes contínuos de laboratório para adequada profilaxia, diagnósticos, prescrição e dosimetria no tratamento. Por isso é necessário ter um suporte de laboratório de análise que possa ter resultados rápidos, o que é praticamente impossível pelos métodos bioquímicos convencionais de cultura de amostras. Pesquisadores da Unicamp e da USP estão utilizando o método de biomarcadores para detectar a exata genética, comparando amostras de pessoas sadias com amostras colhidas de pacientes suspeitos de infecção. E eles conseguiram isso com resultados variando de meia hora a 20 minutos apenas. Isto representa um grande avanço em biofísica e em biologia molecular aqui no Brasil. O coronavírus ataca as vias respiratórias. Ele migra no aparelho respiratório e precisa de um ambiente favorável para se reproduzir. Ele não se multiplica espontaneamente no ar. Em condições favoráveis, se multiplica rapidamente, deslocando-se fora e dentro das células, tanto pelo sistema sanguíneo quanto pelo sistema linfático. Assim, não encontrando anticorpos, vai minando toda a resistência do organismo humano. Em pacientes mais resistentes, o próprio sistema imunológico pode eliminar os vírus. E isso aponta uma outra forma de se combater essa doença através do reforçamento do organismo humano até que a vacina seja conseguida. Meus alunos me questionam muito sobre isso. Professor, por que essa vacina está demorando tanto para ser elaborada, para ser descoberta? Acontece que o vírus ele se modifica muito rapidamente, geneticamente criando outras cepas. E quando a vacina começa a ser delineada na sua etapa final, ele já mudou sua genética básica. Isso me faz pensar que talvez a gente não consiga desenvolver uma vacina adequada. Então a ideia seria fazer uma vacina de amplo espectro e depois cada região ir aperfeiçoando a sua própria vacina conforme a especificidade de cada local. Ele se transmuta rapidamente. O vírus que está atacando a América é diferente na sua origem, é uma outra cepa. E no Brasil também já foi identificada uma outra cepa diferente. O jeito então seria reforçar o organismo do paciente através de drogas estimuladoras que existem no mercado. É o caminho que seguiu a China, é o caminho que segue a Alemanha e também o próprio Japão. Interessante salientar que algumas dessas drogas são de uso veterinário em equinos e suínos, mas que foram usadas com adequações em sua dosimetria
para os seres humanos. Mas de uma forma ou outra acabaremos vencendo esse vírus. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar vocês, incentivar vocês para que convide seus amigos a se inscreverem em nossos canais, porque isso é uma forma de incentivo de divulgação científica. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir e até uma breve oportunidade.